Meus amigos, eu agradeço a Deus pela correspondência farta que me revela os que vêm, os que têm alguma sugestão, e eu peço a Deus que nunca eu me torne cansativo para alguém, porque a mensagem de Deus não é cansativa. Eu quero hoje falar sobre o sangue de Jesus Cristo na purificação dos nossos pecados. E em outra mensagem eu vou abordar o problema maravilhoso da ressurreição do Senhor. A Bíblia fala desde o início alguma coisa a respeito de sangue. E é interessante quando nós vamos acompanhando a revelação da Bíblia e aplicando à nossa própria experiência a eficácia do sangue. Naturalmente que, a princípio, no cerimonial, depois na aplicação do sangue que Jesus Cristo derramou na cruz para apagar os nossos pecados. Eu quero começar dizendo o seguinte: nenhum de nós pode apagar os seus pecados. É impressionante que nós realmente não temos condições e capacidades de sermos nós mesmos, a menos que Deus estenda a sua mão para nós. Onde é que está o homem imortal do ponto de vista físico? Não existe. Mas do ponto de vista espiritual, o sangue de Jesus Cristo capacita qualquer pessoa a se tornar realmente parte de Deus, habitação do Espírito Santo. Eu quero fazer um ligeiro excursus na Bíblia Sagrada para dar uma ideia da linguagem do sangue de Jesus e vamos culminar com a revelação de Hebreus. Diz assim: Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes do carneirinho ao Deus eterno. E o Deus eterno ficou contente com aquele gesto de Abel. Que coisa formosa! Abel, irmão de Caim, os dois primeiros filhos de Adão, porque mais tarde Adão gerou outros filhos e outras filhas, mas estes dois foram os primeiros. E Abel resolve oferecer a Deus um dos seus carneirinhos. E o autor de Hebreus interpreta o feito de Abel dizendo que ele ofereceu aquele carneirinho pela fé, pela capacidade de agradecer a Deus, pela capacidade de reconhecer o poderio de Deus, pela capacidade de sentir o amor de Deus. Mas é interessante que quando chegou o tempo do Êxodo e a descrição de Moisés a respeito da Páscoa, ele registrou estas palavras: Eu passarei pela terra do Egito, eu matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, isto é, os primogênitos, e castigarei todos os deuses do Egito, porque eu sou o Deus eterno. Observemos agora: o sangue nas batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando eu estiver castigando o Egito, eu verei o sangue no batente da porta e eu não destruirei os primogênitos. Então Deus está dizendo ao povo preparatoriamente: eu vou destruir os primogênitos do Egito, mas naquela casa onde houver uma marca de sangue, eu não matarei ninguém. Em outras palavras, o sangue será a sua defesa. Deus estava naturalmente apontando para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava aqui na rua Uruguai com o meu carro, vendo
um problemazinho que surgiu, e o moço muito distinto, um eletricista, eu falei com ele: o senhor já conhece o amor de Deus, já conhece alguma coisa sobre Jesus Cristo? Ele disse: não, eu não conheço. Eu disse: pois então eu vou dizer para o senhor, Jesus Cristo foi pendurado numa cruz. O senhor já ouviu dizer que Jesus Cristo foi pendurado numa cruz? Ele disse: já. Então, se ele foi pendurado numa cruz, derramou sangue ele na cruz. Ele disse: isso eu entendo. Eu disse: pois Jesus Cristo foi pendurado na cruz para nos purificar dos nossos pecados. E o homem estatalou os olhos e disse: como é que eu posso aprender isto? Eu disse: pois logo aqui perto há uma das nossas igrejas e tem uma cruz lá, o senhor pode entrar. E o homem se mostrou tão interessado. Imaginem que diz aqui, não é, falando a respeito do povo e da Páscoa, daquele sangue lá na porta, no portal que era a defesa. Mas imaginem aqui em Josué capítulo 2. Os espias foram mandados à casa de Raabe e eles disseram então que Jeová ia conquistar a terra. E a Raabe queria então uma promessa de que ela não morreria quando os guerreiros chegassem. E eles então disseram: quando invadirmos esta terra, amarre este cordão vermelho na sua janela, junto da sua casa, e coloque dentro dela o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus parentes, para que não morram. Mas se não entrarem sob o teto com esta fita vermelha pendurada, morrerão. E diz o texto de Josué 2: Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. E eu pergunto: o que estava sendo ensinado a Raabe? Era profeticamente a mensagem de que Cristo havia de derramar o seu sangue para salvar as nossas almas. Eu quero agora passar então a este texto de Hebreus, capítulo 9. Vejam que coisa majestosa. O sangue de bodes e de touros e as cinzas das novilhas queimadas foram espalhados sobre as pessoas impuras, e então elas eram purificadas por fora. É uma referência ao sacrifício da lei mosaica, quando se queimava a oferta e então se aplicava na pessoa que oferecia, e esta pessoa era perdoada. Mas veja agora a aplicação com relação a Jesus. Quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo, porque por meio do Espírito Eterno ele se ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito a Deus, e o seu sangue nos purifica de dentro para fora. Um grande missionário, Paul Brand, lá na Índia, médico missionário, ele disse: eu não pensei jamais em ser missionário e ser médico, mas eu vi uma jovem que chegou lá na enfermaria morta, estava pálida, não tinha cor, e de repente trouxeram os tubos, fizeram a transfusão e ela reviveu. E naquela hora eu disse: eu vou ser missionário para anunciar o poder do sangue. E Paul Brand se tornou um grande missionário na Índia, pregando que o sangue de Jesus Cristo purifica do pecado. O sangue de Jesus Cristo é usado para regenerar o homem, para salvar o homem, para levar o homem de novo à comunhão e à presença de Deus. Este sangue está agora ao seu alcance. Crê em Jesus Cristo. Diga: Jesus, tu morreste por mim na cruz, tu derramaste o sangue para me perdoar. Eu aceito e eu quero ser perdoado. E Deus assim o abençoe. Amém.